Pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o podcast De Boa e nesse projeto de levar para a população do nosso município o conhecimento sobre as pessoas que estão trabalhando com o projeto de administrar, de gerir o nosso município. E hoje temos a honra de trazer aqui Diego Libardi, um jovem, praticamente um rapaz, perto de mim com essas barbas brancas minhas, eu posso até falar que é um rapaz aí, mas que eu já ouço dele, já vejo ele há muito tempo na política e agora está novamente aí com esse projeto de ser o prefeito de Cachoeiro. Seja bem-vindo, Diego. Cara, eu que agradeço, né? Aqui a oportunidade da gente bater um papo, comunicar com a nossa população, esclarecer aí, falar o que a gente pensa, né? E colocar o projeto para avançar. Diego, eu acho que assim, você é um cara jovem, mas assim, já tá a vida toda na política, ou esse período de começar na política aconteceu mais recente? Como que é essa vida sua aí no andar da política de Cachoeiro? Então, assim, eu vou fazer 41 anos ainda, né? 41... Um jovem senhor, um jovem senhor. Comecei recentemente na vida pública, assim, como candidato, né? Mas já tive uma experiência desde 2005 na vida pública, né? Minha primeira oportunidade foi aqui na Prefeitura de Cachoeiro. O prefeito era o Roberto Valadão, que nos deixou agora recentemente. Trabalhei por 4 anos na gestão dele, falo que ali foi minha segunda faculdade. Eu sou formado em Educação Física, muita gente não sabe, mas a minha primeira formação foi em Educação Física. Me formei aqui na Faculdade de São Camilo, de Cachoeiro, e montei uma academia de musculação, dei aula há bastante tempo, e quando eu estava na academia, o Roberto viu que a gente tinha ali muitos amigos e conversava com as lideranças jovens e falou, cara, tem esse projeto para a cidade, estou pensando isso, e acho que você tem um perfil de estar aqui com a gente. Aí fui conversando, fui entendendo como é que era aquilo, e me chamou para coordenar a campanha dele na parte do esporte, ali na juventude, e aí caí dentro. Fizemos uma campanha bacana, conversamos com a juventude, e vencemos as eleições, e aí depois ele me convidou, já que você fez um trabalho bacana aí, vem trabalhar com a gente. Comecei ali com o Roberto como se fosse um estagiário. E a gente foi desenvolvendo o trabalho na área do esporte. E aí ele viu que a gente levou bastante energia ali para a secretaria para vencer a burocracia, para fazer as coisas acontecerem, ajudar as pessoas. E eu fui passando por secretaria, fui vencendo, passei por várias secretarias, terminei na Secretaria de Obras, depois dos 4 anos. Entregamos muitas obras, que aí eu fiquei praticamente especialista em fazer as coisas acontecerem, vencer a burocracia do serviço público, fazer o processo iniciar, terminar e entregar a obra, né? Entregar as coisas prontas, obra no sentido geral, qualquer que seja ela. Isso aí me contagiou, assim, de uma certa forma que eu falei, parei de dar aula, fui para a iniciativa privada e fui fazer direito. E entendi que o direito era o que mais me capacitava para estar na vida pública. Porque dali em diante eu falei que acho que Deus colocou no meu coração que você vai ser uma pessoa que vai trabalhar pelo outro. E fiz direito, né? Me formei, montei meu escritório e aí não parei mais de me especializar. Fui fazer gestão pública, fiz uma escola de política que chama Renova BR e tive várias oportunidades. Fui secretário em outros municípios, fui superintendente do governo federal aqui no Espírito Santo durante a gestão do presidente Bolsonaro. Mais recentemente fui secretário de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho na capital do Espírito Santo, Vitória. E foram experiências que cada uma delas me trouxe conhecimentos importantes para estar aqui nesse momento como pré-candidato. E esse grupo de amigos e viu isso, falou, olha, Diego, você, pela experiência que você teve, os cargos que você passou, os resultados que você entregou, a gente enxerga que você seria uma pessoa que teria capacidade de gerenciar a cidade. E isso foi em 2020, né? Minha primeira oportunidade. Eu não sou candidato pela primeira vez, fui candidato em 2020, candidato a prefeito. E um jovem, de uma família simples. Dentro do campo político ali, vamos dizer que você começou com 20 anos, né? Praticamente. 2005. Isso. Hoje você está com 40, próximo aí aos 41, isso, né? Isso. Vou fazer 20 anos de idade,
um jovem empresário que estava trocando a gestão de sua empresa para trabalhar com o serviço público. Exato. Naquele momento ali você parou a sua empresa e foi para dentro do serviço público? Eu fiquei dando aula e no serviço público ao mesmo tempo. E aí, no meio do caminho, eu vendi minha academia e fiquei só no serviço público. Porque para você fazer bem feito no serviço público, você precisa se entregar. Quem trabalha de verdade, quem faz gestão de verdade, sabe que a intensidade, para você poder ser bom, você tem que se entregar ao máximo. Então eu começava às 7 horas da manhã, geralmente até muito tarde da noite, com eventos ou reuniões, aonde tinha. Então chegou um ponto que ficou incompatível, eu tive que escolher. E aí eu escolhi. Naquele momento, então, você identificou nos seus pensamentos ali, nas suas pesquisas de campo, de trabalho, que você realmente tinha que focar e não tinha como gerir as duas coisas, que uma coisa poderia tirar o foco da outra e talvez não fazer bem feito nenhum e nem o outro, né? Exato, tirou completamente, né? Assim, eu fui contagiado por essa coisa boa que é você poder fazer pelo próximo, você trabalhar muito e conseguir pensar um programa ou uma ação que vai ajudar as pessoas. E aí, não tive dúvida, né? Vendi minha academia para o meu sócio, que era um primo meu, e toquei minha vida, continuei trabalhando no serviço público. E quanto tempo depois desse período que você começou, lá em 2005, quanto tempo depois você começou com o seu escritório de direito? Então, eu comecei a fazer direito em 2010, terminei o mandato em 2008. 2010 eu começo a fazer direito, me formo em 2014. Em 2015 eu tinha já meu escritório. Nesse andar aí, teve um momento que você balanceou, tipo assim, vou pro direito, vou seguir meu escritório, vou botar meu escritório para funcionar. Teve algum momento desse caminhar aí? Eu tô te fazendo essas perguntas, Diego, até assim, quem vai assistir a gente, quem estiver assistindo a gente, vai entender o seguinte, né? A gente veio aqui para mostrar que existe por trás de todo candidato um ser humano, um jovem, com projetos pessoais, projetos profissionais, e às vezes ele chega numa área que ele talvez não tinha projetado aquilo ali, e aí aquela realidade às vezes fascina ele, aquela realidade chama a atenção e brilha os olhos dele. Esse negócio é legal, eu quero fazer isso, eu quero fazer pelo bem da minha comunidade, pelo bem do meu município. Eu sempre quis, assim, dar minha contribuição no serviço público, mas quis ter minha vida independente. Eu vi amigos meus, nessa primeira oportunidade, ao longo desse tempo, aí de 2015 até 2005 a 2015, quando eu me formo, que viraram reféns do sistema. O que é o refém do sistema? Eu falo, se você trabalha na iniciativa pública e você não tem nenhuma outra capacidade ou você não se prepara para fazer nada, ou você trabalha naquilo ali e aí você faz qualquer coisa para você trabalhar naquele serviço público, ou então você passa fome. E eu falei, cara, isso eu não quero para mim não. Eu quero dar minha contribuição quando for possível, quando tiver uma boa oportunidade, mas eu quero ter minha independência na minha vida. Então, quando eu terminei a gestão, né, eu busquei trabalhar na iniciativa privada. Quando eu me formo, eu monto meu escritório, eu tenho meu escritório até hoje. Né? Eu não quero ser refém de sistema, eu quero ter minha vida. Porque quando você faz isso, você fica livre para você tomar a decisão que você quiser. Então, eu tenho amigos que começaram comigo na política que já mudaram de lado, já se perderam no caminho várias vezes. Hoje eu vejo isso com tristeza, né? Então, não é isso que eu quero. Quero poder dar minha contribuição com independência. Isso só se faz quando você tem independência sua própria, financeira, para você poder fazer o que você quiser. Quando você tem segurança, quando você tem maturidade da sua vida para você seguir firme no caminho que você trilhou, naquilo que você acredita. Então, esse caminho que eu trilhei, meu lado profissional, me garantiu isso até hoje. A gente, ouvindo as suas palavras, a gente entende, assim, até que você optou por trabalhar a política e não ser refém dela, né? Então, assim, eu acho que isso tende a ser favorável até para você, né, para o seu partido, para a área que você estiver inserido naquele momento político, né, porque você vai fazer com tranquilidade, você vai tomar a decisão com tranquilidade, sem a pressão de eu vivo disso, eu dependo disso. Eu acho que a intenção sua naquele momento era essa, né? E até hoje, eu luto contra o sistema, porque se você parar para analisar, durante quantos anos a cidade foi governada, ou por ricos e poderosos, ou por políticos renomados da cidade, que representam grandes interesses. Quantas pessoas geriram a cidade de verdade falando assim, olha, eu estou aqui livre para tomar as melhores decisões difíceis,
mas as decisões certas para que a cidade possa avançar. Você vê, não, eu represento um grupo aqui que tem um monte de empresário por trás. Aí vai fazer o interesse do empresário. Não, eu represento um grupo que tem políticos poderosos por trás. Aí, não posso fazer isso porque eu vou desagradar esse político, ou então esse político vai mandar na cidade, igual a gente está vendo aí nos últimos anos. Assim, acho que precisa de independência para isso, porque senão eu acho que é um sistema falido que a gente não quer ver mais. Não entrei para isso. Né? E essa experiência que você teve nessas diversas áreas, estadual, federal, isso você acredita que ele agrega para você como nesse projeto de futuro executivo do município de Cachoeiro? Acho que agrega muito. Nós temos um exemplo prático aqui, né? O atual prefeito está encerrando o ciclo dele aqui, ele não começou sem nenhum dia de experiência na gestão. Olha o desastre que nós estamos na cidade. Né? Obras inacabadas, promessas não cumpridas, um sentimento muito ruim na cidade. Hoje, a maioria das pessoas que conversam comigo, elas não conseguem enxergar um horizonte de futuro. Então é muito perigoso isso. Quando você vai escolher alguém para gerir, ou para qualquer coisa na sua vida, para uma coisa importante, você tem que escolher uma pessoa que está preparada. Né? Eu não consigo acreditar que a gente possa ter sucesso com pessoas que não têm o mínimo de experiência, seja em qualquer área que for, sobretudo na gestão pública. Né? Então, isso é muito sério. Eu acho que quando a gente fala que o eleitor precisa pesquisar, precisa acompanhar, é para isso, para você não ir numa onda, que geralmente acontece, uma onda, ideologia disso, ou então, eu gostei dessa cena cinematográfica aqui, mas peraí, você vai escolher uma pessoa que vai gerenciar uma cidade, que precisa entender de gestão pública, que precisa ter sensibilidade, mas que precisa ter firmeza. Essa pessoa tem isso? Geralmente as pessoas não procuram isso. É muito difícil que a decisão seja racional. Geralmente a decisão ela vai mais no emocional do que no racional. E aí acontece coisas ruins, né? Escolhem errado, na minha opinião, e a gente tem más gestões. Isso não é o caso só de Cachoeiros, é no Brasil todo, né? Nós estamos aqui defendendo o contrário, né? Que tenhamos um grupo preparado, não só o prefeito ou o candidato, você tem que ter um grupo preparado, você tem que ter pessoas que têm capacidade. Né? Estou aqui hoje como pré-candidato, com uma pré-candidata a vice, que é a Rafaela, que ela foi escolhida justamente pela capacidade dela de gerir a saúde pública, que é um dos principais problemas. Trabalhou nos 4 hospitais, trabalha com gestão há muito tempo. Tem sensibilidade, foi formada num hospital que é referência nacional em humanização, para poder cuidar bem da população que hoje não está sendo bem cuidada. Então, assim, não tem fórmula mágica. É colocar as pessoas certas nos lugares certos para a coisa acontecer. Diego, a gente tem acompanhado agora recentemente, né, a movimentação toda pela cidade aí, cara, aí próximo aí ao pleito eleitoral, né? Tanto, né, a atual gestão com movimentação quanto demais partidos. E a gente vê isso muito forte nesse período eleitoral. Você no entendimento político seu, você acha que essa movimentação, tanto dos partidos que estão da gestão atual, quanto dos partidos que estão ali, que são oposição, você acha que esse período de um ano aí, próxima eleição, você acha que ele poderia se estender mais? Você acha que eles poderiam estar, tanto a gestão atual, trabalhando os 4 anos, né, como deveria, com os projetos ativos direto, quanto a oposição também, pressionando e mostrando a cara e trabalhando para poder que faça esse trabalho até de pré-eleitoral já no início do próximo mandato? Você acredita que não acontece ou você acredita que é normal, vai continuar sendo assim? Olha, eu acho que cada dia mais está subindo o interesse do cidadão, do eleitor pela política. Então, todo mundo vai querer buscar mais informações sobre as pessoas. Mas o fato é que o período eleitoral, assim, a aproximação das eleições, ele vai identificando quem são possíveis candidatos. É muito difícil de você ter um candidato que fica 4 anos como candidato. E às vezes nem é bom. Né? Acho que o interessante é que cada um desenvolva suas atividades, faça aquilo que é importante. Por exemplo, você é um vereador, faça bem o seu trabalho, participe das sessões, fiscalize o executivo, aprove aquilo que for para aprovar,
rejeite aquilo que for para rejeitar, né? Faça a sua atividade, não a política eleitoral. Faça a sua atividade na hora de ter a eleição, as pessoas vão poder relembrar isso, você vai poder apresentar. E o cidadão também, comum, eu, por exemplo, não tenho mandato, né? Vai tocar a sua vida, se você tem algum projeto social, você desenvolve, enfim. E durante o período eleitoral, você começa a fazer um debate. Eu acredito que hoje, né, nós estamos aí há 60 dias das eleições, né? As pessoas ainda estão muito longe da política. A maioria das pessoas estão buscando desenvolver a sua vida. Nós estamos no período de Olimpíada agora, nesse momento, muita gente preocupada com a Olimpíada, mas... Ocasionalmente acontece uma eleição e uma Olimpíada, e na próxima uma eleição e uma Copa do Mundo, né? Então, o interesse geral ainda sobre os candidatos, sobre as eleições, ele vai lá para os 30 dias, 15 dias das eleições. Isso, historicamente, é assim. Acho que é o momento de apresentação. É importante para o eleitor conhecer os candidatos, cada vez mais, conhecer como pensam os candidatos e depois ouvir as propostas. Falar assim, olha, bom, tudo bem, eu sou esse candidato, eu penso dessa forma e tem esse tipo de proposta lá durante o período eleitoral. Que aí sim você vai ter, eu acho que, condições de tomar uma decisão madura, que é o que a gente defende aqui. Tomar uma decisão sensata. Esse candidato tem condições de governar a cidade? Tem condições físicas, tem condições intelectuais, ele tem um grupo para gerir a cidade, né? É isso. Eu acho que é tomar uma decisão racional para a gente poder ter uma cidade melhor. E oficialmente começa a se trabalhar essa campanha a partir de quando? Oficialmente o Diego é candidato a prefeito a partir de quando? Nós acabamos de passar a fase das convenções, e que a convenção é aquele momento que os partidos políticos eles decidem, eles confirmam quem são os candidatos. Então a nossa convenção, por exemplo, foi no último dia 30, agora, de julho, e a campanha que confirmou nosso nome como pré-candidato a prefeito para ser candidato a partir do dia 16 de agosto. É o dia que inicia a campanha propriamente dita, que você pode ir para a rua, que você pode se apresentar com todo o seu material e falar que você é candidato. Antes disso, você só pode se apresentar como pessoa, falar que é pré-candidato e apresentar quem é você e suas ideias sobre política, sobre a cidade, por aí. Então ela começa no próximo dia 16, ou seja, daqui a 10 dias, e ela vai subindo devagar. Também não é no primeiro dia que tudo acontece, não. Vai se apresentando ali. O programa eleitoral começa lá no dia 30 de agosto, então nem é no primeiro dia. Então é todo um processo. E quando hoje a sua equipe, né, esse grupo ao qual você está inserido aí com essa visão de ser o prefeito de Cachoeiro, vocês prepararam a equipe de trabalho para a eleição, né? Então você tem uma preparação. Você já tem mapeado o que você gostaria que tivesse nas suas mãos? Quem você gostaria que tivesse em suas secretarias? Quais são as pessoas que vocês estariam aproveitando ou não da atual gestão? Você tem já um formato já feito para isso? A partir de janeiro, caso venha se eleger, já tem esse formato? Nós temos um grupo técnico que debate saúde, que debate educação. Aliás, nós somos dos poucos candidatos, talvez o único, que tem feito audiências públicas para debater os temas importantes da cidade. E estamos fazendo isso de forma pública, com participação de quem quiser. Porque aqui conosco não tem essa dificuldade de responder, ou de dialogar, de ouvir, de oportunizar que cada um até ajude as pessoas a contribuir. Esse grupo técnico, ele não necessariamente é o grupo que vá compor o governo. Então, é um grupo de pessoas que amam a cidade e querem dar a sua contribuição com ideias e projetos para fazer uma gestão melhor. Depois de vencida a eleição, seja no dia 6 de outubro, aí sim, nós vamos sentar e vamos pensar no time que vai estar conosco a partir de 1º de janeiro. A gente precisa respeitar esse tempo, né? Não pode antecipar decisões, olha, você vai vir e vai estar aqui, não. Vamos montar um grupo, todo mundo trabalhar para apresentar essas ideias, conversar com as pessoas, ir lá na casa da Dona Maria, lá no Alto Zumbi, e falar, olha, estamos aqui, estamos com essa ideia boa,
e a senhora é muito importante para a gente. Queremos ouvir a senhora, queremos que você participe disso, convencer as pessoas e depois de vencida a eleição, aí sim a gente pensa na montagem do time. Tem 3 meses para isso, é um tempo bom, razoável. A gente vai oportunizar as pessoas que estão com a gente, esse grupo técnico, mas vamos ouvir outras pessoas também. E aí a gente voltando já, indo direto para dentro da nossa cidade, indo direto já para que a gente acompanha como cidadão, como morador do município de Cachoeiro de Itapemirim, a gente, todos os dias, a gente vê coisas, a gente tem vontades, tem desejos que aconteçam na nossa cidade. O pré-candidato Diego, ele hoje ele tem, dentro desse projeto político dele, ele já identificou as maiores carências, ele já identificou onde vai ter que ter mais trabalho, onde é mais tranquilo o trabalho, já tem essa identificação junto com o seu grupo? Tem. Primeiro, nosso plano é um plano de fazer a cidade crescer, se desenvolver. Cachoeiro não tem solução nenhuma se não soubesse trabalhar o crescimento econômico da cidade. Aliás, nós estamos num decréscimo econômico, ou seja, nós estamos andando para trás, estamos indo para o buraco. Por isso que as pessoas estão deixando a cidade. Éramos para ter uma população hoje de aproximadamente 210 mil pessoas e temos 185. Cachoeiro foi uma das poucas cidades do Brasil que, ao invés de fazer a sua população crescer, nós diminuímos. Saímos de cerca de 190 para 185. Ou seja, a projeção era de 210, como eu disse. Então, nós temos um problema grave. As pessoas querem sair da cidade porque não estão encontrando oportunidades. Então, o principal eixo nosso é fazer a cidade se desenvolver. Ou seja, criar programas que estimulem a geração de oportunidades, que atraiam novas empresas, que fomente o comércio, para a gente poder movimentar a cidade e a cidade voltar a crescer de verdade. Né? Não existe crescimento econômico sem a atração de novos negócios, sem o desenvolvimento dos negócios que já estão aqui, sem o apoio. Né? Fala que assim, os governos são muito importantes para fomentar o crescimento. Você não vai realizar o crescimento, vai fomentar o crescimento. Como que eu faço para investir dinheiro público para atrair o capital privado? Durante muito tempo, a cidade ficou numa política eleitoreira muito ruim que fazia obras importantes nas comunidades e que nós vamos fazer também, mas se limitou a isso. E não pensou no crescimento da cidade como cidade. Por exemplo, trânsito. Tem muitos pontos aqui de Cachoeiro que você olha assim e fala que isso aqui parece a Índia, aquele monte de carro que vem de um lado, do outro e tudo junto. Você fala assim, isso é uma cidade organizada? A gente vai conseguir mostrar para o empreendedor que isso aqui é uma cidade séria desse jeito? Não vai. Então você tem que trabalhar para investir em infraestrutura, resolver o problema da falta de mobilidade que a gente tem, criar um trânsito muito mais organizado, fazer com que o nosso comércio tenha mais vagas de estacionamento. Então, tudo isso conectado é que vai fazer a cidade crescer. Então, esse é o principal eixo. Agora, se nós formos pensar nas áreas sociais, o principal problema que nós temos está na saúde pública. Não tenha dúvida. Você tem um monte de posto médico espalhado pela cidade, mas não consegue colocar um médico lá. Ou então, quando o médico tira férias, não tem médico para substituir, aí fica 30 dias sem médico. Consulta, você vai marcar a consulta. Isso é meses para você poder ser atendido na consulta. Depois você tem que fazer um exame mais meses. Quando você voltou, não vale mais nada aquela consulta que você fez, que ela já perdeu até a validade pelo excesso de prazo. Aí o médico tem que falar, eu te avaliei, eu te cliniquei aqui há 6 meses, eu vou precisar fazer tudo de novo. Sim, é grave o que está acontecendo, a ingerência, a incapacidade funcional na saúde pública. A gente tem problema grave na segurança pública, né? E uma guarda municipal que está completamente hoje sem o efetivo necessário para a gente poder contribuir mais com a segurança pública. Se você parar para analisar a infraestrutura da cidade, a gestão atual muito mal consegue tapar buraco. Olha a dificuldade que a gente tem para fazer o básico, que é tapar um buraco. Então, certamente esses são problemas que estão hoje na cabeça do cachoeirense. Você tem outro problema grave, que aí não é de uma área, é de uma ação, que é uma bomba relógio que está armada, que está na cabeça de todo mundo, que é o IPTU. Então, assim, precisa ter um plano para isso. Não dá para você chegar aqui da noite para o dia, 30 mil imóveis, então sai de um valor,
para um valor que às vezes chega a 10, 15, 20 vezes maior do que eles pagavam. Né? Como é que é isso? Então tem uma convulsão social. E eu até fazer uma pergunta, assim, a gente conversando, a gente vai talvez desenhando um quadro na cabeça da gente, a gente pergunta por que o pré-candidato está inserido aí dentro da política, está acompanhando aí, está estudando também, porque lógico que todos os candidatos estudam o que seus adversários, o que os outros grupos estão trabalhando ou trabalharam, no caso quando é gestão atual da cidade, mas esse aumento de encargo, no caso do IPTU, né, esse aumento que veio para ele talvez não veio para substituir essa falta que teve aí, diminuição de população, não foi, talvez eles não entenderam que tinha que fazer isso para poder aumentar. Eu sei que isso aí pesou no nosso lombo, né? Isso pesou nas costas da gente. Eu acredito que a gente tem como melhorar a nossa arrecadação sem ter necessidade de aumentar no IPTU, por exemplo. Pô, você vai bater... Porque não vem só o IPTU, né? Vem o IPTU, taxa de preço lixo dele, uma taxa de lixo, né? Sim. Dentro da cidade hoje, não sei, até já cobriu isso numa entrevista aqui anterior, nós temos uma agência controladora aí que eu não sei como que está indo, se ela está indo bem, não está indo mal, não posso fazer essa avaliação, né? Aqui a gente não está para avaliar ele, eu estou aqui para conversar com o pré-candidato, mas a gente sabe que a gente tem um custo hoje de fazer um tratamento de água 2 vezes, por exemplo. Porque eu pago o mesmo valor que a água entra, eu pago para ela sair. Então eu estou pagando o tratamento dela 2 vezes. Você quer ver? A arma do gestor incompetente é aumentar imposto para poder dizer que vai fazer mais para a população. Porque ele não tem capacidade de cortar na carne, de fazer uma gestão melhor, de criar mecanismo de elevação da arrecadação sem bater no lombo do pobre. O lascado que está todo arrebentado, com dificuldade pra caramba, e aí o cara vem, massacra no IPTU, porque ele não tem capacidade de fazer a cidade respirar desenvolvimento. Se nós fizéssemos aquilo que eu falei aqui atrás, se você investisse dinheiro público para atrair o capital privado, você não precisava aumentar imposto, que a arrecadação ia aumentar, porque novos negócios iam chegar na cidade, por exemplo. Mas existem muitas outras ações que você pode fazer para elevar a arrecadação que não foram feitas. Então, esse caminho que tomaram foi um caminho perverso para quem precisa, para quem está passando dificuldade. Não dá para a gente compactuar com isso, né? É justo que todos nós que temos casa paguemos IPTU? Sim, mas um IPTU equilibrado, justo, compatível com a nossa realidade, né? Olha o que aconteceu. Passado um drone na cidade, da noite para o dia, 30 mil casas tiveram um impacto financeiro. Sim. Então, assim, você precisa recadastrar quem não se cadastrou? Claro, mas faz isso de uma forma escalonada, equilibrada. Ao mesmo tempo, criaram uma lei para fazer a taxa de lixo, ao mesmo tempo criaram uma lei para mudar a fórmula do IPTU e jogar esse aumento, essa nova fórmula, que pode elevar em até 3 vezes o valor do IPTU para 1º de janeiro de 2025. Aí que volta, você tem um grupo preparado para enfrentar tecnicamente isso? Porque hoje tem lei de responsabilidade fiscal, que você não pode abrir mão de recurso público. Então você tem que ter um time muito bom para você poder combater isso, compensar o erário público e não deixar a população se lascar toda com esse aumento absurdo que está para vir aí. E é isso que nós vamos apresentar, né? Um plano que acabe com esse IPTU danado aí que está assombrando todo mundo, né? Nós vamos debater isso, que faça uma taxa de lixo, que cobre uma taxa de lixo que seja sensata. Você está cobrando taxa de lixo de terreno baldio. O cara que produz muito lixo paga a mesma coisa que o cara que produz pouco lixo. Sim, taxa de lixo de garagem. São as coisas que não estão certas. Isso precisa ser corrigido, né? E precisa ser enfrentado com capacidade, que é o que nós já estamos fazendo, com um grupo de tributaristas, com pessoas que têm responsabilidade para fazer direito, né? E equilibrar, deixar mais justo a fórmula que hoje não está. A escolha da sua vice, né, foi baseada nessa dificuldade que o pré-candidato falou para a gente aí sobre a saúde na cidade? Ela foi pensada justamente nisso aí, escolher uma vice de dentro da saúde? Foi primeiro, eu sempre tive no meu coração de querer uma vice que fosse mulher. Mulher, com olhar de mulher, com sentimento de mãe, para cuidar da nossa população com o carinho que a mulher tem, que a mãe tem. E também valorizar a participação da mulher na construção de políticas públicas. Você vê hoje a Câmara Municipal não tem uma mulher.
Olha só, né? Então, a vice-prefeita é quem, na minha opinião, embora isso não seja uma atribuição legal, mas comigo vai ser, é quem divide responsabilidade com o prefeito, é quem ajuda na gestão, é quem vai estar de frente na gestão do município. Então, esse é um motivo que foi muito relevante. Segundo, porque ela é especialista em gestão na área da saúde. E a saúde é o principal problema do município na área social. Então, certamente que tudo isso pesou para que a gente pudesse convidar a Rafaela e ela, graças a Deus, aceitou esse desafio que não é fácil, né? Se o maior problema é a saúde, né, é o maior desafio para qualquer gestor também que vai ocupar depois um cargo de gestão, e ela certamente vai estar intimamente ligada à gestão da saúde, não só ela, mas também o doutor Bruno Rezende, que é deputado estadual, que é apoiador nosso, que hoje investe muito na saúde, conhece muito da saúde. Eu brinco que ele é o doutor SUS, conhece o SUS como ninguém, para a gente trazer soluções inovadoras, para a gente colocar a tecnologia ao nosso favor. Por que você não faz tudo pelo celular hoje? Você quer um postinho ali, você não consegue fazer as coisas pelo celular, receber os resultados pelo celular? Porque tem tecnologia para isso. Tem cidades que já estão com isso aí. Por que a gente não está aí? Então, eu acho que tem muito caminho para a gente evoluir sem precisar fazer grandes investimentos. Precisa muito de trabalho, de intensidade, de visão para as coisas acontecerem. E é isso que esse grupo vai dar. Esse grupo hoje é um grupo que está criado para um desenvolvimento mais urbano, ou ele está misto, ele também pensa num desenvolvimento rural, de um agronegócio, de um agroturismo? Como que tem esse pensamento? Na nossa cidade, eu falo isso porque, como eu giro muito aqui no sul do estado, a gente percebe que os nossos vizinhos estão evoluindo, estão crescendo em termos de agronegócio, de agroturismo, e a gente tem capacidade, a gente tem uma região muito que prospera para isso. Esse grupo hoje, junto com o pré-candidato, tem essa visão também de trabalhar esse agronegócio, esse agroturismo aqui na nossa região? Claro, cara, o interior nosso está abandonado, tá assim, tá lascado. Você não tem estrada conservada, segurança é difícil, muitos deles problemas. Se tem problema em posto de saúde na cidade, você imagina no interior. Então tem muito problema no interior. E como te falei, o mote nosso é de levar crescimento. E o nosso interior é um celeiro de oportunidades. Pensa, olha o potencial que nós temos aqui no Itabira. Pô, dá para criar uma rota ali e fazer um desenvolvimento natural só pela beleza que a gente tem do local. Alto Pirote, outro ponto muito bonito que está pronto para a gente colocar o investimento certo ali, que a iniciativa privada faz o resto. Mas você tem São Vicente, Cachoeira Alta, você tem Burarama, muita coisa bacana, você tem Gruta, você tem Soturno, enfim, nós temos tanta beleza natural e tanta oportunidade que não dá para você pensar em fazer uma cidade melhor sem você cuidar do nosso exterior. Não dá para você pensar em fazer a cidade crescer se você não pensar em colocar investimento no interior para a gente fazer desenvolvimento, seja do ecoturismo, seja do agroturismo, enfim. Nós temos potencial. O que está faltando é alguém que enxergue esse potencial e faça acontecer. É simples assim. No dia que você fizer uma estrada lá no Itabira, você vai levar um monte de investimento para a região. Se você fizer no Alto Pirote, sim, só dando exemplos assim, e o potencial está ali para ser explorado. A gente é que precisa ter a visão como gestor público e fazer acontecer. Entender que aquilo ali vai criar muita oportunidade, que vai movimentar a economia, vai ajudar as pessoas, só vai trazer ganho. Então, correr atrás dos investimentos certos, que é o que está faltando hoje em Cachoeira. Nós estamos fazendo muita coisa que não é prioridade. Um dos papéis principais do gestor é escolher o investimento certo, porque o dinheiro ele é finito, ele é limitado. Então, você tem muito dinheiro, mas ao mesmo tempo, se você não fizer o investimento certo, as despesas certas, você desperdiça e você não consegue fazer nada. Né? É o retrato da realidade hoje.
A gente ouve falar, né? A gente está inserido em alguns grupos econômicos da cidade aqui, até por outra atividade que eu tenho. E se fala muito do dinheiro estadual, do dinheiro público estadual movimentando a cidade aí nessas obras que têm acontecido, né? O grupo do pré-candidato e o pré-candidato, ele hoje tem uma circulação boa dentro do governo do estado, né? Trabalhou no governo do estado, tem essa relação de circulação com facilidade, porque a gente entende, acho que o pré-candidato entende também, que ele vai, vindo a ser eleito, ele vai pegar um término de gestão, no qual até com as visões que o pré-candidato mostra para a gente aí, que tem algumas coisas que precisam ser mudadas, precisam ser corrigidas, e essa correção vai depender muito também desses recursos que já iniciaram através do Estado. Então, assim, tem essa boa circulação do grupo do pré-candidato junto ao governo do Estado, porque nós vamos ter aí, no mínimo aí 2 anos com o atual governo, né, para administrar a região nossa. Não, eu nunca trabalhei no governo do Estado, não. Não. Então, você me desculpa, não, né? Nunca trabalhei no governo do Estado. Eu tenho uma visão ideológica diferente do atual governador, mas de muito respeito. Né? Eu acho que o que importa é quem vença as eleições, embora tenha essa divergência ideológica, né? O que importa é a cidade. Nós temos um grupo composto de 2 deputados que tem diálogo com o governador e que nós vamos, eleitos, procurar dialogar em favor da cidade. Né? Eu não acredito que o governador vai ser irresponsável ao ponto de querer isolar Cachoeiro, porque a gente tem um pensamento diferente, ou porque eu venho de um grupo político diferente. Uma vez eleito, procurar o governo do estado, procurar ministérios do governo federal, procurar todo tipo de captação de recursos para fazer aquilo que a cidade precisa e trabalhar pelo povo, que eu acho que é o que o prefeito vai querer, que o governador vai querer. Então, na minha parte, não tem nenhuma dificuldade de dialogar. Buscar fazer o diálogo em prol da população. Vejo Tarcísio de São Paulo. Tarcísio também é do meu partido político, é do Republicanos, que não é do mesmo espectro ideológico do presidente Lula. Mas o governador Tarcísio dialogou com o presidente Lula e conseguiu um túnel, não me falha a memória, de Guarulhos, não sei se é Guarulhos, mas enfim, conseguiu um túnel de 6 bilhões de reais. Quer dizer, é isso que a boa política tem que fazer. Você tem divergência política, mas na hora de governar, você tem que governar para as pessoas. Procurar estabelecer pontes para os investimentos acontecerem. E é isso que nós vamos fazer. Bacana, bacana. E a gente falou aí, né, sobre trânsito de Cachoeiro, nesse plano de governo que você com o seu grupo está preparando aí para uma possível eleição, né, e assumindo essa gestão do município a partir de janeiro aí. O trânsito de Cachoeiro, com suas dificuldades geográficas, com essas construções antigas, entende que tem caminho, tem condições de melhorar ele hoje? Tem caminho, o caminho está até pensado. Tem um plano de mobilidade pronto, contratado desde 2014, até pelo atual governador, mas que ninguém tem coragem de botar em prática. Pensa você, o que é o plano de mobilidade? O plano de mobilidade é aquilo que diz como é que você deve fazer, que via que deve ser mão única, aonde que você pode virar, aonde que você vai dar mais fluidez. Tem que fazer intervenção aqui, ali no Cristo Rei, ali, naquele pedacinho ali que é a Índia de Cachoeiro, que chega depois da ponte, que vem carro de todo lado. O que vai fazer com aquilo ali? Vai deixar daquele jeito? Não, vai seguir mão única ali, vai fazer a circulação na ponte. É o plano de mobilidade que fala isso. Então, se você tem um plano, você tem que executar o plano, tem que ter coragem, dialogar com a população e falar, olha, nós vamos ter que mudar isso aqui para dar fluidez aqui, fazer isso, fazer assim. Por exemplo, todo mundo ficou contra a mudança do sentido ali na rua Samuel Levi, que era mão e contramão no início. Eu falo, tem até um amigo que está comigo hoje, fala, rapaz, no início eu fui contra e briguei e fiz acontecer. Hoje eu falo, não, pelo amor de Deus, foi a melhor coisa que fizeram. Tem que trabalhar com convencimento, sabemos que vão ter dificuldades, as pessoas talvez possam não entender no início, mas precisa entender que a cidade precisa pensar grande. Nós não podemos ficar com cabeça de cidade pequena, porque senão a gente não evolui. E fazer investimento para poder ordenar o trânsito, pequenos investimentos, médios investimentos, e correr atrás de recursos para fazer os grandes investimentos. Vai ter que fazer viaduto em determinado local, ou então vai ter que fazer um mergulhão. Aí constrói o projeto, corre atrás de recursos, executa. Vai conseguir executar em 3 anos ou em 4 anos.
o que importa é assim, você tem que ter o plano, você tem que fazer o plano acontecer. Eu não acredito na cidade de Cachoeiro que vai conseguir se desenvolver sem você resolver o problema do trânsito. Para mim, é um dos principais problemas hoje, que enterram o nosso crescimento. Se a gente não trabalhar com a resolução do trânsito hoje, a cidade, em pouco tempo, vai se congestionar de uma tal forma que já está difícil hoje, nós não vamos conseguir andar mais. Hoje o trânsito de Cachoeira é pior do que o da Grande Vitória, né? Pior do que de muitas cidades brasileiras, e não precisava ser assim. Só que, na minha opinião, falta coragem de alguém chegar lá e fazer acontecer. Nós vamos nos colocar à disposição para chegar, conversar com a população, dialogar, explicar o que tem que ser feito e fazer as mudanças que têm que ser feitas para a cidade evoluir. Eu até citei nesse ponto aí, porque até eu lembro também dessas mudanças aí, né? Eu lembro da mudança do Samuel Levi, eu lembro da mudança ali da praça da Câmara ali, né? Lembro aquela mudança ali que todo mundo não vai dar certo, não vai dar certo. O ônibus subir pela catedral ali não vai dar certo, nunca vai acontecer, e tá até hoje, né? E se não é isso, aquilo ali hoje era uma coisa difícil de transitar. Eu falo que as coisas começaram a ser feitas e pararam no meio do caminho, né? O plano, ele funciona quando ele é colocado em prática como um todo. Então você não pode parar, né? A gente fez pequenas intervenções, as coisas não foram completas. Então, eu nem sei se todas que foram feitas estão certas também não. Tá? A gente precisa revisar esse plano, entender o plano como um todo e aplicar aquilo que for melhor para a cidade. E com essa mudança toda que teve de trânsito, né? Algumas situações que aconteceu recentemente, aí até algumas coisas naturais, né? Como teve as enchentes, tudo aí, a gente percebe que o centro da cidade começou a dar uma esvaziada para os bairros próximos, né? Criamos aí alguns novos setores econômicos na cidade, alguns novos setores de comércio. Igual tem o Novo Parque, né? Nós temos uma região também na Santos Neves que foi aumentando, proximidade do shopping, até o shopping também. E aí, para essa parte de empreender em Cachoeiro, acredita que hoje empreender em Cachoeiro diminuiu pela burocracia, pela dificuldade, ou realmente foi questões geográficas da cidade, que às vezes alguns locais não estão comportando mais comércio? Você tem um desastre que é a burocracia que está emperrando o nosso crescimento. Isso aí, você não consegue competir em Cachoeiro em termos de velocidade para liberar documentos e instalação de empresas. Você não consegue competir com um município como Itapemirim, por exemplo, Rio Novo, Vargem Alta, Atira e Viváqua. É uma vergonha o que nós estamos passando aqui em termos de burocracia, né? Seja na parte fiscal, seja na parte tributária, seja na parte ambiental, enfim. Uma vergonha o que está acontecendo em Cachoeiro com o nível de burocracia que a gente tem. Mas, além disso, nós temos o seguinte, como você disse, uma cidade que afetou o comércio, principalmente da área central, com enchente, pandemia, greve da polícia, e agora você tem o desastre da obra que está se arrastando por meses e atrapalhou muita gente ali no Guandu. Comerciantes falam comigo o seguinte, cara, eu tomei até agora muito mais prejuízo só por causa da obra do que em toda a pandemia. É só conversar com o pessoal que está lá, eles vão te falar isso. Então a gente precisa ter um plano, primeiro, que todo esse público que vai do centro ao final do Guandu, ele tem uma sobrevida, ele tem uma ajuda para ele poder continuar desenvolvendo suas atividades. É isso que nós vamos apresentar. É um plano de incentivo para esse grupo que está em toda essa faixa. Que também é afetada naturalmente porque é uma faixa central mais antiga. Isso aí é um movimento que está no Brasil todo. Áreas mais antigas têm hoje uma fuga de negócios para as áreas periféricas. Isso é uma tendência mundial, porque para você concentrar negócios nos bairros. Mas nós não podemos deixar o nosso comércio da área central morrer. Então nós precisamos cuidar disso. Também criar um plano de incentivo para todos, que seja para todos do município, mas com um olhar especial para todo esse público ali do centro ao Guandu, para a gente reavivar o nosso centro, que é bonito. Nós precisamos revitalizar o centro, revitalizar o nosso comércio, fazer as coisas se desenvolverem num comércio que já foi tão pujante, tão vivo, hoje não é mais assim. E nós temos potencial. E tudo isso, volto a te dizer, está conectado com o nosso principal objetivo, que é fazer Cachoeiro crescer. Então, o que a gente vê, precisamos ter um plano de incentivo
para o nosso comércio, mas não só para o comércio, né? Cachoeiro precisa crescer também na área industrial e por aí vai. O pré-candidato ele tem uma origem aí dentro do esporte, né? Então, assim, a gente não ia deixar de falar nisso. Na verdade, assim, eu já tinha ouvido falar que tinha uma academia e tal, mas nessa pesquisa aí você vai focando no candidato, no político e às vezes você afasta. Nesse projeto, nesse plano de governo aí, o esporte, ele está vivo, ele está ativo ali como uma iniciativa para poder cuidar de jovens, de idosos, da população de Cachoeiro? Cara, pensa, ó, eu sou professor de educação física, eu joguei bola, fiz natação, judô, jiu-jitsu, capoeira. O esporte foi um divisor de águas para mim, em termos de disciplina, né, autocontrole, para que você seja uma pessoa melhor em muitos sentidos. Me desenvolveu várias valências assim que me puderam fazer uma pessoa melhor. Esporte é vida, esporte é saúde, né? Esporte é lazer. Então, assim, o esporte precisa ser melhor trabalhado. Hoje, a gente evoluiu muito. Você tem, hoje, a mão do poder público chega muito pouco para dar assistência e ajudar o esporte a se desenvolver. Nós tínhamos muitos núcleos aqui pela cidade, espalhados, muito. Quando eu fui gestor de esporte aqui, nós tínhamos mais de 50 núcleos que ajudavam nas quadras que o município tem. Enquanto a criança estava de manhã na escola, de tarde ela estava no núcleo e vice-versa, praticando alguma atividade física. Tinha atividade desses núcleos para terceira idade. Se você tinha os esportes, que são os tradicionais, de quadra, futsal, basquete, com competições regionais, competições estudantis, o esporte de várzea, o futebol, você tinha competições do distrito, da cidade, feminino, tudo com a mão do Estado, ou seja, garantindo arbitragem, garantindo material, ajudando para que o esporte aconteça, porque é caro isso, é difícil você entregar isso para a iniciativa privada, faça. Então a gente fomentou isso. Você pega o interior, por exemplo. Cara, a partida de futebol no interior é o ponto alto de um fim de semana, por exemplo. Vai todo mundo para lá, todo mundo gosta de estar ali, todo mundo gosta de estar confraternizando, vendo o pessoal jogar. Quem está jogando, está jogando. Então, se você não ajuda isso, você acaba quebrando uma opção de lazer e de esporte para o interior, que já tem mais dificuldade de ter outras opções. Então, a gente precisa ter muito esse olhar assim, de entender o que é importante para aquele local, o que é tradicional ali, e não deixar morrer, porque tem muita coisa que morreu, né? Núcleos de esporte também, capoeira, eu sou capoeirista, e a capoeira é muito importante. Hoje, a capoeira ela é um esporte que nivela todas as classes sociais, ninguém é diferente de ninguém quando você está numa roda, trabalha música, né, a cultura do Brasil. Então é um esporte muito completo, que a gente precisa fazer, chegar nas escolas, nas comunidades, entre outros também. Então, pode ter certeza que o nosso plano de governo vai estar recheado aí de oportunidades de esporte para ajudar as nossas crianças a se desenvolverem, a comunidade a ter uma opção também de lazer, trabalhar a saúde e trabalhar a vida. E aí a gente já vai embalando nisso aí, nessa questão de esporte, a gente já vai para um outro campo que eu gosto muito, igual vocês chegaram aqui e viram que é um estúdio musical também aqui, que é a questão da cultura. A gente sabe que existem os recursos, tanto vem os recursos federais, tem os recursos estaduais e o municipal. Sim. E aí, o emprego desses recursos na área cultural, o que você me diz hoje? Ele está sendo feito da forma correta? Ele pode ser usado melhor? Porque a gente sabe que tem aí a Lei Rubem Braga, a gente tem alguns recursos que a prefeitura disponibiliza para os artistas, para os artesãos. Isso. Nós temos um edital muito, muito importante, né? E Cachoeira é um celeiro cultural grande. Nós temos que... A Lei Rubem Braga ela tem que trabalhar para ser melhorada cada vez mais. Nós não podemos retroagir nessa ferramenta que a gente tem para dar acesso. Acho que a forma de disponibilizar o recurso, os tipos de projetos, a gente tem uma equipe técnica que vai avaliar isso e vai ver aquilo que é mais justo para fazer com a comunidade. Mas a grande questão que eu falo hoje para Cachoeiro da cultura é você fomentar oficinas de teatro,
é você ajudar músicos a se desenvolver. Por exemplo, nós não temos aqui um estúdio popular. Eu fui secretário de Cidadania, Direitos Humanos, e aí a pasta da juventude era comigo. Uma das primeiras ações que nós fomos foi pegar na nossa Casa da Juventude e criar um estúdio para que todos os jovens pudessem ir lá agendar e trabalhar instrumento musical, ensaiar, enfim. Você pega o artista da terra hoje, né? Morreram as nossas festas de comunidade. Cachoeiro sempre teve muitas festinhas de comunidade, valorizando. Todas até, diga-se de passagem. Não sei se Agostinho Limonato. Limonato era maior que a festa de Cachoeiro. Então, assim, o que aconteceu? Por que perdeu isso? Porque o município parou de apoiar. Porque ninguém consegue fazer isso sozinho. E aí a gente deixa de apoiar o nosso artista da terra e hoje a maioria, assim, passa dificuldade. Então, um dos grandes projetos é valorização do artista da terra. Dos artistas, de forma geral. Sabe, não estou falando só da música, não. Mas valorizar os artistas da terra. Fazer voltar as festas da comunidade. Nós vamos ter um olhar, eu quero a melhor festa de Cachoeiro possível, sim, mas a gente tem que fazer isso com austeridade. Não dá para você trazer um mega artista nacional e matar o artista local da terra. Eu não acho isso justo, né? Então é valorização do artista da terra e fazer as coisas com equilíbrio, com modicidade, com austeridade, né? Não deixar de fazer o que tem que fazer, mas também não matar o nosso artista aqui da terra. Então, eu acho que a gente precisa muito de retornar com coisas que foram extintas aí para Cachoeiro, para que a gente possa ter uma cultura melhor. Eu até fiz essa pergunta porque foi uma pergunta que eu fiz até com todos os convidados aqui, que são os pré-candidatos a prefeito de Cachoeiro. Eu fiz justamente porque é um anseio que eu pessoalmente tenho, cara, era que realmente tivesse de volta isso aí. Que é o quê? É um show com um artista da terra no domingo de tarde, de noite, lá na pracinha do circo, famoso Circo da Cultura, né? É um show que aconteceu nacional, que não era um show tão caro, mas acontecia ali na Ilha da Luz. Então, assim, eu fiz isso justamente para dar uma incentivada nos nossos convidados que vieram aqui dar entrevista pra gente, porque são coisas que a gente gostaria de que, qual seja o que for eleito, que seja o Diego, que seja o outro candidato, a gente gostaria que realmente isso é um anseio da população, um anseio do entrevistador como população, entendeu? Claro, e é anseio também do pré-candidato, né? Eu não tenho dúvida, mas você falou do Circo da Cultura. Primeiro nós temos que resgatar o Circo da Cultura, que está todo lascado lá também, está jogado, igual a Ilha da Luz. É porque ninguém sabe, a juventude hoje não sabe o que é o Circo da Cultura. Eles sabem o que é a Praça de Fátima, mas não sabem o que era o Circo da Cultura, né? Eu lembro que aquilo ali, cara, alta movimentação da população, era lanchonete ali dentro, que tinha, e chegava lá, você conseguia uma praça viva. Era uma praça viva, era bacana demais. Hoje está jogada, né? Praticamente abandonada, ainda tem alguma coisa lá, mas nem de longe é aquela Praça de Fátima da minha geração. Minha mãe me levava lá para andar de bicicleta, tinha um monte de bicho lá. Eu falei aqui, tinha brinquedo. Não imaginava que tinha lá um viveiro cheio de pássaro lá. Brinquedo para todo lado, assim. Então hoje tem nada, né? Assim, cimentaram as áreas, perdemos as áreas verdes, então a gente precisa colocar essa energia verde na cidade, voltar a ter áreas verdes, né? Você não tem um lugar para você levar um filho no fim de semana hoje, Cachoeiro. O cara, quem tá na comunidade lá, bicho, você não tem local nenhum. Quem tem dinheiro vai pra praia. Quem tá mais perto ali da Beira-Rio desce pra dar uma caminhada. E quem tá lá no alto do morro lá, passando dificuldade? Não pode ser assim, né? A gente tem que criar áreas que sejam utilizadas pelas pessoas, que tenham próximos dos bairros mais periféricos, dos bairros carentes, que estejam espalhadas pela cidade. Então, assim, nós já deveríamos ter isso. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos as áreas que a gente tinha e não cuidamos delas. Elas estão todas sucateadas, né? A Ilha da Luz virou a Ilha do Lixo hoje, praticamente. Tá toda cheia de sucata lá, Ilha do Mato, sei lá o quê. Menos na Ilha da Luz, mais aquilo não. Né? Então, assim, não dá para que Cachoeiro, que é a cidade polo do sul do estado, a gente tenha uma realidade como essa. Ainda vem um cidadão aqui, ainda fala assim, não, que eu quero defender o meu legado. Que legado, rapaz? Que legado? Tá deixando a cidade toda lascada, toda arrebentada. Não tem médico no posto de saúde, a Ilha da Luz toda abandonada, não consegue concluir uma obra.
Isso é legado, né? Para uma cidade como Cachoeiro, é uma piada. Assim, a gente fica revoltado porque assim, é isso que está fazendo Cachoeiro ir pro buraco, a falta de gestão completa, que as pessoas saírem da cidade, né? Então, não dá pra gente, por isso que a gente está aqui, que dá para mostrar que dá para fazer diferente, para mostrar que não é assim que se faz, para mostrar que tem outro jeito de fazer e mostrar que a cidade tem jeito, que a cidade nossa, ela é linda, mas ela tá mal cuidada, e tudo que tá mal cuidado não fica bem. Então é recuperar isso, fazer a cidade ser bem cuidada e botar para andar como sempre andou, que tem jeito. Com espírito novo, com novas ideias, com pensamento de futuro. E botar para acelerar, não tem outra fórmula. O pré-candidato fala em termos de recuperação aí nessa bate-papo, a gente falou de cultura e tal, e falou da área verde da nossa cidade, né? E aí a gente lembra que a nossa cidade aqui, o nosso foco, né, maior comercialmente, economicamente, é a área das rochas ornamentais, que é o granito, o mármore, ainda um volume muito grande de extração, principalmente a área de Itaoca ali. E aí, esse meio termo entre o negócio que existe em Cachoeiro hoje, o que traz renda para Cachoeiro hoje, que traz negócio para Cachoeiro hoje, e meio ambiente, ele tem um parâmetro de cuidado, né? De cuidado. Nessa gestão, nesse projeto aí, para que mantenha esse equilíbrio ecológico, acredita que dá para mudar o que tem hoje em termos de rochas, de poluição de rochas e meio ambiente, liberação de novas empresas que virão para cá ou planejam vir para cá tendo uma gestão diferente? Como é que faz esse meio termo aí? Tem esse projeto alinhado já? Alguma coisa nesse pensamento? Eu acho que sim, nós já temos hoje legislação e condutas práticas que consigam fazer o desenvolvimento sustentável. O que é isso? É você permitir que uma empresa explore determinada atividade com a menor agressão possível ao meio ambiente e com compensações. Então, você precisa não deixar de fazer aquilo que é necessário do ponto de vista ambiental, mas também você não pode matar o empreendedor, porque senão a gente está matando a gente mesmo. Então, você tem que estimular o negócio com respeito ambiental. Porque com respeito ambiental, e eu fui secretário de meio ambiente, posso te falar isso, desburocratizando, como agora o atual secretário de meio ambiente do estado fez, desburocratizou a lei de licenciamento estadual para facilitar o licenciamento e colocar mais responsabilidade no empreendedor, diminuir a burocracia e deixar ele com mais responsabilidade, porque se ele fizer algo errado, ele vai ser penalizado, para a coisa poder avançar. E o conceito moderno hoje diz que quanto mais ambientalmente correto você for, mais valorizado você está. Então, há já uma migração de atuação daqueles que no passado queriam só degradar, só atacar, só acabar com o meio ambiente, porque hoje eles já não conseguem mais fazer a atividade deles ser uma atividade valorizada, né? Por exemplo, a Europa não compra mais carne se a carne não tiver uma certificação de que não fez parte de desmatamento. A Europa hoje também avalia se o nosso material respeita toda a legislação ambiental. Então, quando isso ocorre, ele consegue exportar. Quando isso não ocorre, ele não consegue exportar. E se ele exporta, ele tem um amplo mercado, um valor maior. Então, o empreendedor não quer isso, né? Então, a fiscalização tem que atuar se algo acontecer de errado, mas a essência não pode ser essa. A essência é desburocratizar, implementar conceitos de desenvolvimento sustentáveis, fazer o negócio andar com responsabilidade ambiental. Tem muito mistério. E no plano de governo aí, falou-se, o pré-candidato falou mais anteriormente no início da nossa conversa sobre a participação da população. Essa participação da população em todos os campos, seja de aplicação de recursos na saúde, na educação, no esporte, ela vai ser ativa nesse projeto que o pré-candidato tem? Não, ela está ativa. Por exemplo, nós criamos um site que chama Energia para Renovar, onde qualquer pessoa pode acessar energiapararenovar.com.br e colocar lá a sua ideia, que nós vamos avaliar e nós vamos verificar se aquela ideia é uma ideia boa, se ela é aplicável, se ela é execuível, para a gente poder fazer uma cidade melhor. Nas audiências públicas, nós já estamos fazendo isso,
Mas não só nisso. Quando eu vou numa comunidade, eu sento com a comunidade e falo, quais são os 3 principais problemas aqui da comunidade? O que se você fosse prefeito, você queria resolvido aqui? E a gente deixa a população falar, anota tudo, e depois vai lá no nosso plano de governo e fala, cara, tem recurso para isso? É possível fazer? Em quanto tempo é possível fazer? Pô, esse problema aqui é um problema verdadeiro. Eu fui lá em Coutinho, lá, esgoto sendo lançado no Rio. Pô, e a gente tá aí. Tem uma empresa de saneamento, cobrando água caro, esgoto caro, e esgoto sendo lançado lá. É possível isso resolver? É, claro que é. Então, isso vai estar no plano de governo. Exemplo, né? Quando a gente estiver executando o mandato, ou seja, executando o orçamento, a dinâmica é a mesma. É ouvir, montar o orçamento e executar. A gente chama isso de plano de governo colaborativo, inclusivo, democrático. E o orçamento, lá na frente, é a mesma coisa. Colaborativo, inclusivo, democrático. Por que é colaborativo? Colaborativo é porque você colabora com a gestão para que seja executado algo. Você não determina. Tem uma diferença no orçamento participativo, é que você ia lá, votava, a maioria das votações eram manipuladas por líderes comunitários, você fazia uma votação meio mequetrefe e fazia o que um grupo de pessoas queria. E não necessariamente aquilo era o melhor para a comunidade. E aí, numa idiotice lá, ia lá e se executava aquilo, porque aquilo foi estabelecido que era para ser feito. Então não pode ser assim. A população tem que colaborar ativamente, mas o gestor precisa ter um papel de avaliar se realmente aquilo é o melhor para a comunidade. E avaliar se você vai fazer quadra ou você vai fazer posto de saúde. Qual é a prioridade? É a vida das pessoas ou é o esporte? O gestor tem que ponderar isso, né, e tomar a decisão correta. Não é fácil, mas é por isso que existem gestores. E aí, dito isso e dito também no nosso bate-papo aí falou sobre segurança, necessidade de aumentar o efetivo, né? Falamos sobre da saúde, necessidade de aumentar também o pessoal da saúde, aumentar o número de médicos. Automaticamente isso não vem a inflar o custo da operação da prefeitura, não? Então, você certamente, se você fizer uma requalificação do gasto, ou seja, se você cortar onde que é para cortar e colocar energia onde é para colocar, você vai resolver o problema. É porque a gente falou só daquilo que tem que fazer, sim. Mas é preciso também fazer uma revisão de coisa que pode existir e não está sendo utilizada. Por exemplo, vou te dar o exemplo do prefeito Pasolini de Vitória. Eu tive oportunidade de trabalhar com ele agora recentemente. Ele não colocou para trabalhar 50% do carro comissionado. Ele chegou e falou, não, acho que isso aqui tá demais. Essa estrutura tá inchada. Mas eu vou economizar esse carro comissionado aqui e vou colocar um médico lá no posto. Eu vou economizar esse carro comissionado aqui, eu vou botar mais um guarda para dentro aqui da guarda. Porque isso sim é prioridade. Então o gestor tem que fazer isso. Ele tem que avaliar. Você tem recurso limitado? Avalie onde que eu consigo cortar e onde eu consigo colocar. Vida tem que estar em primeiro lugar. Nós não podemos brincar com isso. Então não pode faltar médico. As pessoas não podem precisar de uma consulta, de um remédio e não ter. Então isso tem que ser sagrado, tem que funcionar ali. Se não tem dinheiro para fazer a obra aqui, nós vamos correr atrás, vai no governo do estado, vai no governo federal e você vai fazer a obra. Tudo é importante, mas a vida ela é prioridade máxima. Você não pode deixar de ter uma boa gestão da saúde pública. Então, se a gente tiver que aumentar o número de médicos, vai aumentar o número de médicos. Mas vamos cortar de outro lado para compensar isso. E respeitar os nossos limites de contratação de pessoal, respeitar o princípio de austeridade, que é nosso. A gente sempre fala isso, é cortar na veia mesmo. É ver onde que o gasto não está sendo bem aplicado e colocar para ser bem aplicado. Não tem fórmula mágica. E aí, a gente já dando caminho aí para falar em funcionalismo público, né? E a gente não pode deixar de falar e tem que lembrar muito, eu acho que é tão importante quanto a saúde, tão importante quanto a segurança, tão ou até mais que algumas dessas aí, é a educação do nosso município, né? Eu sou fruto de escola pública, meu filho é fruto de escola pública, e a gente estudou na escola pública municipal, estadual, então assim, a educação já é um foco que você já tem trabalhado, tem andado para conhecer, para ver como que está andando, para poder trabalhar isso aí também na sua gestão? Sim, é um foco que eu estou tocando diretamente, porque sou professor, então a gente tem reunido com um grupo técnico da própria rede municipal, com pessoas que têm capacidade de gestão,
para a gente fazer um diagnóstico do que está acontecendo e como que a gente pode melhorar a educação. Mas já vou te adiantar, não tem outro caminho a não ser valorização dos nossos profissionais da saúde. Hoje, a educação de Cachoeira é uma das mais desvalorizadas do estado do Espírito Santo. Municípios do nosso entorno conseguem ter salários melhores, a gente consegue ter um plano de carreira melhor. Aqui nós não estamos pagando o piso nacional. Nosso servidor nosso aqui está sem o reajuste obrigatório, né, desde 2020. Ou seja, tem uma defasagem salarial de mais de 20%. O que é esse reajuste obrigatório? É aquele que o trabalhador tradicional recebe todo ano. Aumenta o salário mínimo, tem um aumento. Ou então, ele tem um aumento da convenção do sindicato que ele é. O servidor público não tem isso. O servidor público depende de um decreto do prefeito para pagar o reajuste correspondente à inflação do ano anterior. E desde 2020 isso não é pago. Você acha que os nossos servidores estão motivados? Você acha que os nossos servidores estão felizes com isso? Lógico que não. Como é que você vai ter uma melhoria da qualidade da educação se você não está fazendo o básico, que é valorizar o mestre que vai formar pessoas como você para o futuro, né? Então nós conseguimos inverter a lógica das coisas. Cachoeiro era uma das cidades que todo mundo queria trabalhar como era professor. E ninguém queria trabalhar no estado. Hoje todo mundo quer trabalhar no estado e ninguém quer trabalhar em Cachoeiro. Então assim, né, tem que ter um plano para formação continuada do professor, tem que ter investimento também no nosso em materiais pedagógicos para a gente melhorar um pouco o nosso ensino. Nós temos que melhorar a infraestrutura das escolas. Um monte de escolas cateadas. Vai lá, reforma a escola, passa uma tinta lá e a infraestrutura é ruim. Precisa avançar nisso, não é fácil. Não vai se resolver isso em 2 anos, 1 ano. Mas alguém tem que ter um plano para enfrentar isso. Falar, ó, em tantos anos nós vamos avançar. Escola em tempo integral é um desafio, porque às vezes você, pela lei, você tem um prazo para você fazer uma implementação do ensino em tempo integral, mas a infraestrutura da escola não tem. Não é adequado para a escola em tempo integral. Então você tem que fazer uma grande reforma na escola para preparar ela para o tempo integral. E é a tendência de futuro, mas você tem que fazer isso dialogando com a comunidade, criando opções. Então assim, tem muito desafio, mas ele passa primeiramente pela valorização do profissional que está lá. É o profissional que vai fazer o bom aluno. É o bom professor, é a boa infraestrutura, a boa qualidade de ensino que vem do profissional. Acredito nisso, e é isso que nós temos que trabalhar. Fácil não vai ser, mas precisamos encontrar caminhos para avançar. Top, muito bom, a gente desfilou aí, né, por todos os assuntos aí, né, que era de interesse da gente falar, né, e até instigar o pré-candidato a trazer suas propostas, seu plano de governo aí que está sendo trabalhado para vir colocar em execução caso seja eleito a partir de janeiro. E a gente gostaria de deixar para essa câmera aqui o pré-candidato dizer aí as suas palavras aí de encerramento para a gente, dizendo para a população o interesse que é do pré-candidato, qual é o projeto dele, o porquê da população dar esse voto de confiança no pré-candidato Diego Libardi. Então, eu queria agradecer aqui o podcast, de boa, né? A gente está aqui na pré-campanha, não estamos na época de pedir o voto ainda, mas dizer às pessoas que eu, como cachoeirense, a pessoa que ama a cidade, que viu a cidade regredir, o que eu estou fazendo aqui é colocar a experiência que eu tive ao longo da minha vida, um coração de boa intenção à disposição para a gente fazer uma transformação, colocar vida nova na cidade, passar para as pessoas que Cachoeiro tem jeito, é uma cidade que tem potencial, mas as coisas certas não estão sendo feitas. E que a gente tem um grupo humilde, mas muito preparado para fazer isso. A gente não vem das velhas raposas da política, vem num grupo novo de verdade, que quer fazer a diferença na cidade, que as pessoas coloquem uma semente de esperança no coração, que tem muita gente que está desacreditada da política, está desacreditada em Cachoeiro, mas que Cachoeiro tem jeito e a gente está com muita energia para dar vida nova para uma cidade e a gente voltar a ter aquela alegria de falar assim, olha, eu, modéstia à parte, sou cachoeirense. A gente fica agradecido pelo tempo disponível, né? Aceitou o convite, veio aqui, se expôs, que se expor é falar realmente quem é o Diego, por onde passou o Diego e por onde pretende passar o Diego Libardi.
E a gente está aqui agradecendo novamente, agradeço toda a equipe do pré-candidato. Pessoal, então ele disse aí, a partir do dia 16 de agosto, efetivamente começa a campanha do pré-candidato Diego rumo a esse projeto que é gerir o município de Cachoeiro de Itapemirim, né? A gente fica agradecido por cada pessoa que acompanhar, que estiver participando com a gente aí. A gente vai deixar as redes sociais do pré-candidato também na descrição do nosso vídeo, vai estar passando aí das nossas redes sociais e a gente convida vocês também a acompanhar as redes sociais do pré-candidato para que possa conhecer e acompanhar o andamento desse projeto aí, né, que está só começando aí. E agora é 60 dias, né? Mas a partir do dia 16 vai o quê? 45 dias mais ou menos? 50 dias aí. 50 dias mais ou menos. Então, serão 50 dias onde terão a oportunidade de realmente ver quem é o Diego e realmente conhecer o seu projeto. Pessoal, até a próxima quinta-feira. Obrigado, produção. E que Deus fique com vocês e vamos para um futuro melhor.